te proteja, te abençoa nesta noite. E que você possa receber uma palavra viva, poderosa ao teu coração, diante de tantas circunstâncias, de tantas coisas que nós estamos observando, para fazer você ter uma escolha. Hoje nós vamos falar de estar andando na luz. Ande na luz. E eu quero já falar com você que faz parte da nossa comunidade, Missão Evangélica Chamar, a você que vai nos ver e ouvir num outro momento, que você possa se atentar. O Senhor Jesus nos disse, em algumas observações sobre aquilo que Ele nos falou de andar na luz, não existe neutralidade, não há opções. Ou você anda na luz, ou você está em trevas. Ou você ama o mundo e toda a sua consciência, ou então você vai não ter a bênção de Deus. Por isso você precisa ser honesto com você. O pecado é inimigo de Deus. O pecado não faz parte daquilo que o Senhor estabeleceu e criou. E você precisa ser sincero consigo mesmo. Se você está na luz ou se você está em trevas. Amém? Boa noite. Que o Senhor te abençoe. A você que já está aqui conosco, muito obrigado. Eu não tenho dúvida que Deus vai falar com você poderosamente. Eu ainda estou em recuperação, espero que você consiga entender tudo aquilo que eu estou falando, que não falte o ar aqui, nem as tosses venham, constantemente, para que eu possa falar com você de uma maneira clara. E já agradeço a Deus por você. Também quero, em nome de Jesus, nós estamos orando, pedindo o consolo de Deus para a família do Salatiel, uma pessoa querida, uma pessoa amada, faleceu nesta manhã. E é por isso que nós pedimos ao Deus que o consolo do Senhor vá até essa família, porque foi um homem muito abençoado, uma pessoa que sempre fez a obra de Deus. Que o Senhor abençoe a tua casa, e que você esteja firme neste momento, diante do Senhor, prosseguindo para o alvo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar, consagrando seus dízimos, consagrando as suas ofertas, consagrando esta palavra, para que você possa ter a tua casa guardada e protegida. Pai eterno e amado, muito obrigado, Senhor, porque nós temos ainda aqui conosco as nossas igrejas, Vila Alpina, a igreja de Indaiatuba, as suas células, o pessoal de Osasco. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem trazido força para que eles permaneçam, Senhor, com as portas abertas, fazendo a tua obra, o evangelho do Senhor sendo anunciado, um evangelho verdadeiro, um evangelho, Senhor, conforme a tua palavra. Por isso, Deus, aqueles que vão entrar num segundo momento aqui, através de compartilhar este vídeo, eles possam ser tocados. O Senhor não é Deus de sorte, não existe, porque não. O Senhor é Deus de propósito. O Senhor, quando entra, quando fala, quando é lançado esse vídeo, vai entrar na casa correta, no momento certo, para falar com os ouvintes que têm, Senhor, gostado de tudo aquilo que nós temos postado. Não fazem parte da membresia da nossa igreja, mas a você que está aqui, seja de que igreja você é, que você possa receber uma palavra viva, uma palavra que te edifique, uma palavra que acrescente ao teu coração a palavra de Deus. Eu sou apenas um instrumento de Deus, um profeta do Senhor para anunciar. Primeiro vem para mim, depois vem para você a palavra viva e eficaz. Então, em autoridade, em nome de Jesus, eu já repreendo tudo aquilo que possa tirar a tua atenção de não ouvir esta palavra. A você que faz parte conosco, que está distante, que está ausente, não tem mais participado conosco, não sabemos o motivo, que o Senhor possa tocar ao teu coração. A você que é membro desta igreja, que o Senhor possa tocar ao teu coração. E a você que é simpatizante, que o Senhor também possa falar ao teu coração. Eu consagro, Senhor, os dízimos e ofertas, que os teus servos voluntariamente tenham atendido a necessidade da tua casa, que eles possam receber das promessas que estão inscritas na tua palavra, das medidas abundantes, quando eles o fazem para, Senhor, suprir a necessidade,
cuidando primeiro da tua obra, e as demais coisas serão acrescentadas a cada um deles. Que o Senhor os abençoe. Eu consagro estes valores em nome de Jesus e profetizo o milagre da multiplicação. Isso é para quem crê, isso é para quem é obediente, isso é para quem tem fé. Então, se você está debaixo desta palavra, certamente tudo aquilo que você dedicar ao Senhor, não só valores, mas a sua oferta sacrificial, você diante do altar de Deus, você será abençoado hoje e todos os dias. Assim eu quero orar, pedindo a Deus também, para que já neste momento, se tiver alguém enfermo aí com você, possa receber da cura do Senhor, o levantar, se sentir pronto, fortalecido, para ouvir a palavra do Senhor. Assim eu quero declarar a bênção sobre a tua vida neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, há algumas regrinhas de ouro, né? Que nos fazem andar e caminhar segundo a palavra do Senhor, amar ao nosso próximo, né? Desejar o bem ao nosso próximo. São coisas que fazem parte da vida daqueles que são e pertencem ao Senhor. Mas eu quero falar hoje sobre esse versículo, está em João, o Evangelho de João 3:19. Se você vir um pouquinho menos, 16, você tem a promessa daquele que veio para nos religar junto a Deus. Lá diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho. Ligar aqui só um minutinho, para que nós não tenhamos problema. Pronto. Voltou. Amém? Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Amém? E eu coloquei o tema deste texto te convidando para falar assim: ande na luz. Ande debaixo da promessa e da palavra que o Senhor trouxe a você, do religar. Jesus veio ao mundo para trazer salvação, para trazer vida eterna sobre a minha e a tua vida. E Ele amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho, para que você tivesse a oportunidade de crer e andar na luz, para viver debaixo deste poder e não viver debaixo de condenação. Mas, se você não crer, a Bíblia, a palavra do Senhor diz então que você já está condenado, não viverá a eternidade com Cristo. Então veja que servir a Deus, fazer parte deste último momento, dessa última geração, dessa geração não passará, e a geração e a vida de um homem é 70 anos, e quando você faz aquelas contas de Israel que nós já fizemos, né, desde a sua proclamação de independência, dava lá em 2018, então dali começava a contar alguns anos para o início, o princípio das dores, e agora nós estamos nela, já estamos vendo o sinal, estamos diante do prosseguir para o alvo, sem duvidar, sem temer e não murmurar, santificando as nossas vidas diante do Senhor, cada vez mais vendo que as lutas, as dificuldades se aproximam, mas nós somos guardados e protegidos do Senhor, e que o Senhor tem o melhor para mim. Perder algum bem, perder alguma coisa, perder talvez situações que faz com que você tenha um sentimento de perda, para Deus isso não é perda, para você é ganho, porque Deus tem o melhor. Tira daqui, de repente te dá 2 vezes mais. Faz alguma coisa e você vê a boa mão de Deus. Tira você das amizades, dos empresários que não são de Deus, e assim por diante. Você às vezes na hora não entende, mas começa a agradecer a Deus, porque sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Você tem visto aí todos os dias no jornal, né? O que está de mal por trás de grandes empresas, de licitações,
de pessoas que você vê aí e acha, nossa, que máximo, olha como o cara ganha dinheiro, olha como o cara está vivendo, as pessoas falando de uma maneira, né, de coach, para que você tenha um valor, que se você não entrar no digital, você não vai sobreviver. Irmãos, você tem que entrar no digital, você tem que fazer as coisas, mas você não pode trocar a tua santidade por estas coisas. Você não pode trocar a presença de Deus, tentando ser um bilionário, um milionário, e se esquecendo, né, de buscar ao Senhor na sua sinceridade. Entregar dinheiro, dar dinheiro, usar a internet, né, para enganar as pessoas. Isso é o que a gente vê demais aqui. Tudo que você tenta fazer pela internet tem que tomar muito cuidado, pois a fraude, a mentira, e as pessoas querem clicar apenas, querem ter ali, né, o coraçãozinho para ganhar, para monetizar, mas quando vem o dinheiro, cadê aquelas pessoas que serviam a Deus? Ah, mas eu apareço de vez em quando dando aí 100 mil, 5 mil para um, 500 para outro, né, para que você clique o coraçãozinho e também receba alguma coisa, e aí você vê que essas pessoas só querem viver debaixo de uma ação maligna chamada mamon. Não que Deus não quer que você prospere, você entende tudo isso, você que é de Deus, você que conhece a palavra, a prosperidade vem do Senhor pelo seu trabalho, né, pela edificação, pela sua inteligência que Deus te dá. E ainda mais tem inteligência espiritual, que Deus te capacita para discernir as coisas. Você vai crescendo, amadurecendo, tendo experiência para viver o melhor de Deus. Mas eu quero falar com você em nome de Jesus nesta noite, para que você entenda o que é andar na luz. Nessas últimas caminhadas, viver debaixo das promessas de Deus, ou seja, não ser neutro com aquilo que o mundo está te trazendo e você não se posiciona no mundo espiritual daqueles que pertencem à família real do nosso Senhor Jesus. Amém? Você não fez apenas um julgamento de algumas situações, a pessoa pecou, você pecou, então o pecado é trevas, é inimigo de Deus, e você não pode passar a mão no pecado, mas tem que denunciar o pecado, seja seu filho, esposa, quem quer que seja. Primeiro Deus, a sua santidade, e depois você eliminando todas essas arestas malignas que possam chegar até a tua casa, chegar até você, se cercando do mover do Espírito Santo de Deus, para quem ama e anda na luz, para quem vive os milagres de Deus, independente das lutas, elas vão aumentar, você estará protegido. Elas vão trazer tristeza, mas o Senhor é a tua alegria. Levanta em nome de Jesus, levanta e se posiciona, e você não fique neutro naquilo que é o pecado, não justifique pecado, mas mande o pecado embora, para que você tenha firmeza, para que você seja um testemunho vivo do Senhor, nessa última caminhada, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje, você pode escolher, como está aqui na palavra do Senhor, uma outra forma, não sendo, desonesto com você mesmo, não ficando neutro, não colocando limitação para justificar pecados e situações desse tipo, mas seja duro com você mesmo, seja duro, não aceite. Quando cai isso no teu coração e você percebe que você estava fazendo as coisas superficial, adorando a Deus superficialmente, buscando a Deus superficialmente, trazendo murmuração o tempo todo nos teus lábios, a fé chega, a palavra do Senhor chega nesta noite, você se enche da fé, mas logo na sequência você fica extremamente incrédulo, porque de repente ligou alguém, amanhã alguma coisa aconteceu e tira todo o poder da palavra do Senhor que está sobre a sua vida. E começa a deixar que a tristeza tome conta de você. Quando é com você, você precisa se posicionar melhor. Você precisa ser aquele que vai lutar poderosamente contra todo e qualquer momento do pecado. Cada segundo que você gasta na sua autocondenação, na sua murmuração, cada momento desse que você vai gastando, é tempo que Satanás roubou da sua vida, ao invés de você glorificar. Mas é fácil, bispo, quem diz que é? Quem diz quando você recebe uma notícia, vendo as coisas acontecerem, bem sendo perdido, e você glorifica a Deus, você fala, Senhor, a minha parte eu fiz, entra a tua força, porque é na tua fraqueza que vem o poder e a força de Deus, você sabe disso, é no teu posicionamento que você se levanta, que você vê Deus operar de uma maneira poderosamente. Se você pecar novamente, repita a confissão. Se você murmurar, novamente se arrependa.
e peça a Deus força para que você tenha palavras vivas no teu coração. Irmãos, qual seria o problema do mundo para conosco? O que você fez para o mundo? O que nós fizemos para o mundo? O que a igreja fez para o mundo? Nada. Mas só pelo fato de você ser e pertencer ao Cristo Todo-Poderoso, então por você ser a criação dele, o mundo, o inimigo, as suas hostes e todos os seus demônios se voltam contra você, para tentar fazer para você tudo mais difícil, tudo em luta. Mas se eu continuar perseverante, orando e clamando, eu vou herdar o reino dos céus. Se eu permanecer fiel a este Deus, sabendo que Ele é o único caminho, a vida, então eu vou chegar ao céu. Se eu colocar a minha casa, ensinar os meus filhos, mesmo que mais tarde eles venham a se desviar, a origem da palavra de Deus está no coração deles, e eles vão voltar, pois há promessa de Deus: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dá um glória a Deus aí, por favor. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Volte-se para o Senhor. Eu estou falando com pessoas aqui, algumas delas conheço. Você é uma pessoa firmada em Cristo, tem passado as suas lutas, mas está firme em Cristo. Então permaneça com Ele, volte-se para Ele. Ele é cheio de misericórdia, Ele é cheio de paz, de bênção, Ele é paciente, Ele te aguarda. Você não está morto coisa nenhuma, o diabo não ganhou nada seu coisa nenhuma. Ele está tentando, e você já aprendeu tudo que é mundo espiritual, tudo que se refere às hostes malignas que vêm contra a tua vida, e vem, você sabe que vem. Jesus já venceu naquela cruz, e te deu autoridade para você vencer todas essas coisas, perdendo ou não. Jesus é tudo na tua vida. Permaneça com Ele e viverá a eternidade. É para isso que nós lutamos, e é para isso que vamos enfrentar esse tempo, essa agenda de 2030, uma agenda preparada pelo inimigo, pelo anticristo, para que as coisas comecem a efetivar realmente, e ele mostrar a sua força do mal. Você está vendo as nações se mobilizando para uma única moeda, né? Você está vendo o problema político, geopolítico, o problema financeiro mundialmente, as coisas acontecendo. Você está vendo, né, os grandes milionários se movimentando para que você, se acontecer alguma coisa, que se lasque você, eu e você, mas eles vão estar guardados, coitados. A Bíblia diz que eles vão tentar se esconder, não vão conseguir. Os santos do Senhor vão ouvir a trombeta. O ímpio não vai ouvir, ele não vai entender nada. Mas eu e você ouviremos e seremos transladados, ou então ressuscitaremos e subiremos para a glória eterna, um por um, que estão com a sua vida voltada para Jesus Cristo. Essa é a nossa promessa. E você não pode abrir mão disso, a menos que você queira viver as questões do mundo. Deus está preparando um povo com propósito. Deus está separando os seus santos, aqueles que vão poder reinar com Ele, aqueles que vão estar vivendo a bênção até que os novos céus e novas terras sejam formados aqui. E aí sim nós viveremos na eternidade com Ele. Eu quero fazer parte disso, luto para fazer parte disso e me policio todos os dias. Todas as vezes que vem um sentimento, vem um pensamento que não vem de Deus, pelas situações, pelas dificuldades, eu coloco diante do Senhor e falo: Senhor, eu fui consagrado, eu fui chamado por Ti, a minha casa Te conhece, o meu povo serve ao Senhor. Então, Senhor, toma conta pela Tua promessa daqueles que obedecem a Ti, porque Deus não vai fazer isso com desobediente. Você se engana ainda no teu coração, achando que desobedecendo aos princípios da palavra de Deus, você está caminhando, vai chegar um momento que é só pedir perdão e está tudo certo. Vai haver momento que não tem tempo mais para você reagir, e aí você fica. E é por isso que a igreja viva do Senhor, independente dos movimentos que estão acontecendo, igrejas falando mal de outras igrejas, homens de Deus se atacando, as igrejas mudando a forma de entrar na presença de Deus, a forma de santidade de entrar na presença de Deus, de cultuar, de adorar a Deus. E aí, nos altares nós temos visto música mundana sendo tocada e cantada por aqueles que acabaram de adorar ao Senhor com seus lábios. Você não acha que tem alguma coisa errada?
Você vai cair nessa conversa que a igreja está se moldando para salvar a muitos que estão. Ah, eu sou um funkeiro, eu falo de Jesus e vou lá e canto um monte de coisa. Ah, eu sou de Deus, eu não. Você acha que isso Deus não está olhando? Deus está olhando sim. E Ele vai passar com justiça. E Ele não vai levar aqueles que têm feito do templo do Espírito Santo de Deus, usando, né, os 5 sentidos que você tem, para fazer coisas que não agradam o Espírito Santo de Deus. Você pode ser rico, você pode ser bilionário, você pode ter dinheiro, você pode fazer cultos na sua casa, fazer cultos na igreja, dar igreja para os pastores, mas se você não mudar a tua vida, não colocar na tua boca louvores que adoram ao Senhor, não vir aos pés de Jesus verdadeiramente, você não estará indo ao reino dos céus. Assim como muitos cristãos, hipócritas, mentirosos, falsos profetas, nós temos que tomar cuidado, nós temos que olhar para a cruz, nós temos que prosseguir para o alvo, nós temos que entregar a nossa vida voluntariamente, como Jesus se deu por nós, para vivermos a santidade do Senhor e termos o milagre que Deus quer para mim e para você. Eu preciso prosseguir para o alvo. Por isso que Filipenses 3, capítulo 3, versículo 13 em diante, ele fala sobre prosseguir. E prosseguir, irmão, significa continuar fielmente no caminho que você iniciou e estabeleceu. Ele é estreito, ele é apertado, ele é cheio de oração, joelho aqui, né? Calo no joelho, para que você tenha a condição de ser conduzido para a vida eterna. Não existe outro caminho. Não existe. E a vida eterna, ela está ligada diretamente a Jesus. Sem Ele, sem Jesus, você não verá o Pai. Você não vai viver a eternidade. Está escrito na palavra do Senhor. E nós, como igreja, muitas das vezes esquecemos que para chegar no alvo, nós precisamos de esforço e disciplina. Eu acho que não é fácil você acordar de madrugada e tentar orar. O inimigo vai te dar sono, o inimigo não vai deixar você orar, né, com fervor. Ele vai tentar tirar, ele vai falar, ele não vai te deixar. É isso mesmo, a luta é assim mesmo. Mas quando você se levanta e ora 10, depois ora 20, ora 30, fala com Deus, Deus fala com você, então você não deixa. Você tem a disciplina de orar de manhã, à tarde, à meia-noite. Você sabe disso, nós fazemos exatamente isso. Nós entregamos ao Senhor. Não saímos sem declarar o Salmo 91 e outros salmos. Não saímos sem consagrarmos a nossa vida ao Senhor. Não saímos da nossa casa sem declarar que nós estamos nos levantando pelas promessas de Deus e pedimos a cobertura do Senhor para ir e voltar conforme a vontade do nosso Deus. E aí você elimina muitas situações do inferno que está preparado a você sair da tua casa, começar a que está lá em João 10:10. Vem para matar, roubar e destruir. Está ao seu derredor 24 horas do dia, contando segundos, para tentar tirar a tua paz, tirar a tua alegria, trazer sofrimento, tirar a condição financeira, tirar a tua saúde, tirar o seu chamado. Você sabe disso. E é por isso que você, né, veste a couraça de Efésios capítulo 6, toda aquela armadura está sobre a tua vida. Por isso eu profetizo diante do Senhor, pela palavra do Senhor, o mal sobre a tua vida, a tristeza, as situações, os desembaraços que precisam acontecer para que você tenha paz, está sendo movido pelo poder do Espírito Santo de Deus, está sendo dado ordem para que eles venham ao seu encontro e você receba a virtude e a paz que você precisa, ou aquilo que você está pedindo, a tua alma está pedindo diante do Senhor. Não duvide do poder de Deus, não pense que Ele te deixou, Ele está ao seu lado, da forma silenciosa, da forma audível e da forma visível. É só você olhar, entender e esperar. Ele vai te demonstrar o caminho que você deve seguir. O prêmio, o alvo, a fidelidade de estar indo à casa do Senhor, obedecendo ao Senhor. A Bíblia não diz que todos são filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que o recebeu como Senhor e Salvador. Amém? E é por isso que há uma diferença, como você já viu aqui uma mensagem minha, a diferença daquele que é discípulo e daquele que é servo. Há uma diferença muito grande e você precisa entender que não é dessa forma, não é desse jeito, não é de qualquer maneira que eu entro na presença de Deus, que eu busco a presença de Deus. Tiago capítulo 5, vamos ver o que diz lá? 5:10.
Tiago 5:10. Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante de sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e é cheio de misericórdia. Jesus se submeteu às autoridades e constituídas por Deus. Aqui o Senhor está falando para mim e para você: persevere, ouça a voz do profeta, se coloca de pé, persevere, segura, porque quando Deus liberar, Ele vai mudar totalmente a tua sorte, porque você perseverou e confiou. Amém? Porque todas as coisas, conforme diz em Eclesiastes, acontecem para todos nós. O sol brilha para todos nós. E muitas das vezes já falta sabedoria para mim e para você. Amém? Falta sabedoria. A gente tem a palavra de Deus, a gente conhece a palavra de Deus, ela está diante de nós, mas nos falta sabedoria. Falou o que não devia, fez o que não devia, faltou experiência, houve ali uma ação por impulso e não tem nada a ver com o diabo. Foi você que fez. O diabo não tem nada a ver com isso. Não quer trabalhar, quer receber aí, não, eu vou viver de digital, né? E às vezes a coisa não funciona, mas eu vou tentar, e a coisa não funciona, eu vou tentar, e a casa com dificuldade, os problemas chegando, é hora de você mudar a tua história. Nós estamos com 7 pessoas ao vivo aqui, e eu quero lhe pedir em nome de Jesus, compartilhe com 3 até 10 pessoas, dispara aí este vídeo, e essas pessoas, independente se você acha que elas querem saber ou não, eu sei que Deus vai falar com elas, porque nós precisamos ser o porta-voz do quê? Daquilo que Deus te ensinou. Ele te disse que você não passaria o tempo da dificuldade sem a proteção dele. Se você o ter como Senhor e Salvador, você é guardado e protegido. Todo problema de doença, problema disso ou daquilo, você coloca nas mãos de Deus, ele te levanta, ele te dá força. Diagnósticos de morte são dadas todos os dias para as pessoas, mas Deus, se tem um plano, muda essa história. Por causa da tua fé e por causa do agir e buscar a presença de Deus. E de estar totalmente voltado às coisas que o Senhor tem passado para mim e para você, para que você não só apenas ouça, mas que você viva, que você pratique o grande milagre de Deus. Quando Deus fala lá em João 14, não se turbe o seu coração. Ele estava dizendo para os seus discípulos que eles não precisariam se preocupar, porque Ele estaria à frente, Ele estaria com eles não estariam sozinhos e tantas outras coisas. Mesmo depois da sua morte, Ele deixou instrução do Espírito Santo Consolador. E tudo que vem de Deus traz paz. Quando você vai para um relacionamento de namoro, noivado, para um casamento, se tiver paz, conhece bem o lado, né, que você está escolhendo, então tudo vai dar certo, está debaixo dos caminhos de Deus. Mas faz as coisas, às vezes pula, né? O momento, se entrega já para essa pessoa, não conhece nem a família, não conhece nem a pessoa direito, e aí aqueles casamentos, né, que vivem em discussão, até que chega um momento que estão desfeitos, divórcio. Sexualmente, né, a mocidade de hoje querendo ter uma vida sexual livre, de qualquer jeito, eu posso fazer, e as leis aí protegendo, os filhos querendo mudar sexo e tudo mais, e a lei protegendo. Nós estamos vivendo os últimos dias. E é preciso que você se posicione, que você faça exatamente, né? Como é bom, glória a Deus, saudades de vocês também, porque Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, e nós estamos firmados no Senhor. Essa live de quinta, de terça tem um propósito, porque aos domingos você está aqui no culto, nas nossas igrejas, ela tem um propósito de te alimentar na semana, por causa da correria que você tem. Às vezes não tem tempo para ir à igreja, não tem tempo de estar fazendo o seu ministério, o dom que Deus te deu. É importante que você verdadeiramente entenda que nós necessitamos de comunhão para com o nosso Deus. Não turbe o vosso coração, tenha paz para com Deus e para com todos,
Porque o Senhor está ao seu lado, o Senhor está com você, independente de qualquer situação que o mundo venha trazer para você. Mas bispo, nós ouvimos isso todos os dias, e o inimigo vem com a sua força. É porque você precisa se posicionar, é porque você precisa, como foi lido no começo aqui do texto, não ficar neutro, não ficar neutro. Quem amar ao mundo, esse não ama a Deus. E as coisas estão caminhando, e o mundo tem trazido a sua força, porque os cristãos, usando até a internet aqui, irmãos, o problema é que alguns cristãos ainda estão querendo viver o dia, o seu sucesso no mundo, lugar que eles não deveriam mais, eles já deveriam ter morrido para o mundo. A igreja luta todo o tempo, e é por isso que você tem que declarar, né? Quando você está fraco, na fraqueza, Deus te faz forte, aleluia. No medo, Deus te dá coragem, glória seja dadas ao Senhor. Na queda, Deus te levanta, Ele põe reis, Ele tira reis, mas Ele levanta aqueles que são deles. Na luta, Deus te dará vitória, porque é Ele que tem este poder. Na tua necessidade, seja qual ela, alimentar, financeira, Deus proverá. Se você crer, se você estiver com Ele, na tua dor, Deus vai te curar. Promessas de Deus. A arma do covarde, irmãos, é a boca, pois ela leva a conduta, né? Mas a do justo, aleluia, é a sua conduta, é permanecer firme diante do Senhor, neste vale da vida, nessa caminhada da vida. O que o Senhor tem de promessa para mim e para você nas suas escrituras? Lá em Isaías 41, versículo 10, eu sou o Deus do dia, eu sou o Deus da noite, eu sou o Deus da madrugada, eu sou o teu abrigo, jamais te deixarei, aleluia. E eu creio nesta palavra, eu vivo esta palavra. Achamos Jesus em toda a Bíblia, no início, Velho Testamento e Novo Testamento, tudo diz a respeito de Jesus. Aí as pessoas vêm falar, o Velho Testamento era para os judeus, joga fora, não existe mais, não acontece mais aqueles preceitos, aqueles princípios. Jesus já veio, você viu Jesus, você andou com Jesus, e as pessoas começam a falar essas coisas, fazendo com que você receba algumas informações aqui que confunde a tua cabeça, usando a própria Bíblia. Dizendo que você é esse, você é aquele, irmão, é milenista, e aqueles que vão depois passar a tribulação, seja qual for a tua categoria, seja qual for, passando ou não passando, sendo arrebatado antes do tempo, você é de Jesus, vai acontecer, e você vai viver o milagre do Senhor. Ele é citado no Velho Testamento, ele é citado no Novo Testamento, ele é citado em Atos, ele é pregado nas epístolas, ele é explicado em Apocalipse. Ele é tudo isso, Deus é tudo isso, e ele faz tudo isso acontecer. A Bíblia é exatamente isso. O inferno, irmãos, existe. Existe. Para aquele que tem no final da sua caminhada uma vida sem Cristo. Para quem está em Cristo, o que existe para você é o céu. Aleluia. É o céu. E nós louvamos a Deus exatamente porque entendemos como este agir de Deus, né? Não pode ser do jeito que você quer. Você não pode entrar na presença de Deus da forma que você quer. Existe toda uma forma de santidade para que eu possa falar com meu Deus, para que eu possa, aleluia, doce presença do Senhor. Está aqui comigo, está com você na tua casa. E é por isso que nós vamos clamar, nós vamos exaltar o nome do Senhor, e entrar na presença dEle como a Bíblia ensina, como o Senhor age em nosso favor, como é verdadeiro estar na presença de Deus, caminhar com Ele, em nome de Jesus. Glória seja dadas ao Senhor. Eu creio no mover de Deus, eu creio na forma que o Senhor age, de uma maneira poderosa, de uma maneira clara, de uma maneira onde a palavra dele não é mudada, onde nós entendemos que ela não mudou, ela continua da mesma forma. E eu sei em quem eu tenho crido, conforme diz lá no livro de Timóteo. Eu sei no Deus que eu tenho crido, eu sei que Ele vai me livrar de todas as situações. Lá diz o texto
que Ele não te deu o espírito de covardia, mas o espírito de poder, de amor, onde a palavra de ousadia, onde nesta situação o equilíbrio estaria sobre você. Você é uma pessoa abençoada e vem da parte de Deus, querido. Então você não pode permitir que Satanás, ele faça as coisas diante de você e você não reage, você não toma atitude espiritual daquilo que é a bênção de Deus, daquilo que é a palavra do Senhor. Qual é o problema do mundo? O problema do mundo é tudo o que Deus fez, e você foi o que Deus fez. É fazer com que você perca o teu caminho, o teu rumo, você perca a tua paz, e aí você vai viver coisas difíceis. É isso que o diabo quer fazer com você. Mas nós vamos orar. Nós vamos clamar diante de Deus e pedir àquele que é Jeová Jireh. Está precisando de provisão de Deus? Está precisando da provisão de Deus com fé? Então nós vamos orar e clamar e virar a prova de fé e a fidelidade que vem da parte de Deus, Jeová Jireh, o Senhor que provê. Declare aí para você, diga: Senhor, Jeová Jireh, eu declaro, o Senhor trará a provisão que eu preciso nesta noite, seja em qual área que for, eu creio no milagre. Quando você lê a palavra do Senhor, vê Deus dando ordem, como falamos aí no domingo, dando ordem a Elias: vai até Serepta, fica lá, e antes de ir a Serepta, fique neste lugar, lá vai ter o vale, vai ter ali a água, vou mandar os corvos, vou dar ordem aos corvos para que te alimente. Os corvos vinham de dia, de tarde, e deixava ali o pão e a carne. Pão e carne, Jeová Jireh, Jeová Jireh, Jeová Jireh, o Deus que supre a minha e a sua necessidade em qualquer momento da nossa caminhada. Esse Deus é o Deus que supre as nossas vidas. E é por isso que nós devemos saber e ser cuidado dos falsos profetas, daqueles que ficam minando alimentos falsificados, mudados, tirando aí, colocando sabor para tirar o gosto, daquilo que é o verdadeiro, e aí você cai nisso. E quando você cai nisso, o que você pode fazer? Pedir a Deus para que Ele venha e conserte aquilo que você permitiu que fosse lhe tirado. Não pode. Não podemos fazer assim, não podemos agir assim com o nosso Deus. Esse Deus, Ele anula toda a praga, Ele libera toda a praga que estava sobre você, seja ela qual for, de acordo com a oferta que você entrega ao Senhor. Que muitas das vezes você fala: não, é só valor. Não, a igreja tem necessidade, tem situações, mas não é isso que eu estou falando. É a tua oferta de amor diante do Senhor, é o teu voto que você faz diante do Senhor. Posicione-se. Romanos 12:2 diz que você não pode se amoldar às coisas dessa terra. Não pode. O homem sem Deus, espiritualmente, ele é uma pessoa seca. Você não pode dar o que você não tem, por isso você tem que se preencher, buscar com todo o poder, para que você possa viver as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando nesta noite. Eu vou estar orando pela minha família, que está aqui de tempo em tempo com algumas situações de saúde, e nós temos clamado diante do Senhor, mas nós sabemos quem nós enfrentamos. Não é só ações do mal, pessoas que querem que o ministério não viva, não avance, pessoas que querem o mal, pessoas que ficam caluniando, falando coisas, e o diabo busca essa força, mas maldição sem causa não prospera. Nós vamos viver o milagre do Senhor. E você que faz parte conosco desta situação, você também vai viver o milagre do Senhor. E nós vamos clamar diante do Senhor, pedir a bênção de Deus, para que Ele venha com poder. Pois o Senhor deu para você o espírito de ousadia, e você está debaixo exatamente desta situação, e você vai viver exatamente esse milagre de Deus. Amém? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, para que nós possamos entrar na presença dEle. E coloca com fé agora. A você que está me ouvindo em algum momento, quando você receber o compartilhamento deste vídeo, aqui nós falamos de Jesus. Aqui nós não falamos do nosso ministério. Aqui nós falamos de um Cristo vivo e poderoso, de um Deus de amor, um Deus maravilhoso que vem para mim e para você. É hora de você unir em concordância, para que nós possamos clamar diante de Deus em oração, para que ligue na terra e ligue no céu,
para que você possa viver os milagres do Senhor. Feche os teus olhos agora neste momento, Pai. Deus amado e poderoso, nesta oração eu quero colocar aquelas pessoas que devem estar tristes, seus sentimentos, Pai, de abandono, sentimentos de que o Senhor não está com eles. João 14 fala: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia em Deus. Creia que na casa do Senhor, neste momento que nós estamos juntos, não só existirá moradas, mas existirá aquilo que não pode entrar, a tristeza, toda a dor, qualquer sentimento que não vem da parte de Deus. Que a alegria do Senhor invada você agora, tenha paz no teu coração. Jesus ouviu a tua oração, Jesus atende a sua oração. Quando você orar com fé, determinar, declarar com os teus lábios a cura, o milagre, virá, usando uma fé genuína, uma fé que se aperfeiçoa na fraqueza, para que entre a poderosa força da parte de Deus. Se você está em pecado, uma palavra de murmuração quase todos os dias, uma palavra que tem trazido tristeza aos seus filhos, ao seu cônjuge, situações de pecado mesmo que você possa estar cometendo, o Senhor nos diz lá no Salmo 51, creia em mim com um coração puro e renova em mim, Senhor, um espírito poderoso, um espírito estável, um espírito que agrada ao Senhor. Nós estamos orando e clamando diante dessas frases e palavras que estão sendo ditas, toda a preocupação que você possa ter. A Bíblia ensina: não acumule tesouro nessa terra, mas você tem que verdadeiramente colocar o teu coração aonde está o teu tesouro. Aonde está o teu tesouro? Aonde está o teu coração? Aí vai estar verdadeiramente o teu tesouro. Se você está passando por situações perigosas, pessoas te ameaçando, pessoas te caluniando, pessoas mentindo contra você, o Salmo 91 diz que você está debaixo da proteção do Onipotente. Essas pessoas vão cair, você vai ver com os teus olhos, um a um, o Senhor levando, o Senhor determinando a sua justiça, porque se você está em verdade, não tem que se preocupar. Desde o embrião o Senhor já te conhecia, mas é importante que você esteja em liberdade, livre, com verdade, diante do altar do Senhor. E quando a tua fé, essa estiver fraquinha, você já não aguenta mais, você está se desistindo, o Senhor não me ouve, o Senhor não me atende, parece que atende aquele, atende o ímpio, mas a mim não atende. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, diz lá o livro de Hebreus, e é por isso que você precisa estar na presença do Senhor com fé, neste momento, clamando pela vida, pela saúde, por toda ação de enfermidade que está acomodando você e a tua casa, no nome de Jesus. Todo o trabalho feito, toda macumba realizada, toda ação do diabo, para que você não tenha uma vida saudável, o teu corpo neste momento, em nome de Jesus, nós clamamos por aquele que é o Jeová Rafá, aquele que diz: eu sou a cura, eu te curo. Então, meu Pai, mesmo que nós possamos estar debaixo de remédios, nós temos fé que o Senhor pode tocar em nossas células, que o Senhor pode tocar neste problema original, tirando e cancelando a ordem que foi dita: câncer, lúpus, maldito, leucemia, problemas renais, problemas cerebrais, problemas respiratórios, crônicos, diagnóstico de morte. Eu te repreendo em nome de Jesus e declaro vida, e declaro que nós vamos nos levantar diante do Senhor. Toda tosse, todo problema por causa do nível da atmosfera, onde não tem a umidade, tem trazido aí dengue, tem trazido gripe A1, tem trazido consequências respiratórias. Nós clamamos ao Senhor neste momento: Senhor, vem com alívio, sopra, Senhor, o ar puro nos nossos pulmões, sopra, Senhor, a cura sobre nós, em nome de Jesus. Declaramos que eu estou curado diante do Senhor, como eu estou podendo fazer esta live nesta quinta-feira, mesmo com um pouco de tosse. O Senhor me deu força para que eu possa dar sequência à palavra, à oração, aquilo que eu estou dizendo, e os teus filhos possam entender que o Senhor é Deus e o Senhor é o dono do tempo. E o teu tempo
É algo, Senhor, que nós não entendemos, mas sabemos que diante do teu agir, da tua força, é por isso que nós declaramos através daquela música: Te amo, Deus, a tua graça nunca falha, aleluia. Nós estamos em suas mãos, aleluia. Dependemos do Senhor, desde quando eu me levanto até ao momento que eu vou me deitar. Eu vou declarar a bondade de Deus, eu vou declarar o agir de Deus, porque é desta maneira que nós sabemos que o Senhor vem conosco, glorificando a Deus no tempo da dificuldade. Louvamos ao Senhor por isso nesta noite, através desta palavra que você ouviu, ande na luz, permaneça com os teus pés na luz, e você verá a glória de Deus. Você terá um dia sobrenatural amanhã. As notícias más vão cair, as boas vão se levantar. Mesmo que o dia comece mal, eu declaro que ele vai terminar em teu favor. Mesmo que as notícias venham para te entristecer, a alegria do Senhor te fortalecerá, e você se levantará fisicamente na força e na cura do Senhor. Através desta oração, eu clamo diante de Deus. As profetadas que você ouve todos os dias, caminhe com Cristo, e você terá a sua vida alicerçada, teu casamento, a tua saúde, a tua alegria, as tuas finanças, porta de trabalho. Não haverá ausência da bênção, da paz e da vida financeira abundante de Deus para a tua vida. O necessário de Deus chegará naquilo que você precisa. Eu creio, declare: eu creio, eu tomo posse, eu confio no Senhor, não vou abrir mão da minha vida e o meu milagre por causa das situações e circunstâncias que o mundo tenta me trazer para me tirar a paz. Eu vou permanecer diante do Deus Todo-Poderoso, vivo para todo sempre, porque eu creio no agir de Deus. Eu oro desta maneira e declaro a bênção do Senhor. Se você estava triste, alegre-se no Senhor. Se você estava preocupado, descanse no Senhor. Confia no Senhor, e o mais Ele vai fazer sobre a tua vida. E nos levantemos nas promessas do Senhor, na medida poderosa que vem da parte de Deus, em nome de Jesus. Tomar posse é declarar e não murmurar, e confiar e usar a fé. Sabe aquela fé que você não duvida do Senhor? É esta. E é debaixo dela que nós terminamos esta live, porque o Senhor é poderoso. Confia no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Eu te abençoo para uma quinta de descanso, e amanhã estaremos às 23h50, se o Senhor permitir, orando e clamando diante das nossas orações, sabendo que o Senhor já tem respondido ela, e nós vamos ver com os nossos olhos elas acontecendo e se materializando diante de nós. Que o Senhor renove as tuas forças espirituais e renove as suas forças materiais, que haja descanso no seu corpo e na sua mente, hoje e todos os dias. Que a presença do Senhor esteja com você. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Te espero amanhã às 23h50. Tchau, tchau. Deus te abençoe.